Você tem muitos sonhos a realizar. Deseja realizar coisas grandiosas, viver uma vida mais plena, uma vida mais tranquila, com paz, com dinheiro, com disposição para curtir com a sua família. Então hoje eu vou falar sobre a sétima lei universal, a lei do gênero. Nós passamos uma semana inteira falando sobre regras do jogo da vida, que muitas pessoas não entendem como formular uma realização, como manifestar aquilo que você deseja. Muitas vezes você fica patinando, né, num próprio lugar, não sai do lugar, ou às vezes até sai, mas não consegue intensificar essa realização. Ou às vezes você já até realizou algo muito bacana na sua vida, mas você não entendeu como que você construiu aquela realização, como você conseguiu algo tão extraordinário. Então, para a gente conseguir alcançar o extraordinário, para a gente conseguir alcançar milagres, que são mais comuns do que a gente imagina, do que nós somos ensinados, a gente precisa seguir alguns princípios. E princípios são regras. Regras que, se a gente entendê-las, a gente consegue finalmente construir com mais facilidade essas manifestações e essas realizações que a gente deseja para a nossa vida. De repente você tem um planejamento de fazer uma faculdade, de comprar uma casa, de ter uma vida mais tranquila, onde você pode ter mais lazer, viagens, você pode ser dono do seu próprio tempo, não precisa, de repente, trabalhar dentro de uma empresa com horário específico. Você mesmo pode ter ideias e criar algo para você ser o seu próprio chefe, né? Então é isso que eu venho trazendo para vocês. Uma liberdade, uma vida mais tranquila, uma vida onde a gente tem um autoconhecimento, que é as regras que eu estou ensinando, para que vocês entendam como isso funciona, como você consegue, como algumas pessoas conseguem realizar tantas coisas, né, assim, uma atrás da outra, as pessoas serem prósperas, as pessoas atraírem riqueza, as pessoas serem magnéticas, e outras não, outras ficam paradas no tempo, ou às vezes conseguem algumas coisas, mas são coisas pequenas. Então vamos comigo nessa sétima lei. Antes eu vou me apresentar, eu sou a Fernanda, vocês estão no De Papo com Além. Então, como eu expliquei, eu vim falando sobre 7 leis universais, que são regras para a gente manifestar isso no mundo, manifestar os nossos sonhos, manifestar milagres. E aí seria bacana você acessar os outros vídeos, os outros 6 vídeos, para entender essa dinâmica, porque não é difícil. Quando a gente começa a praticar todos os dias essas 7 leis universais, seguir essas 7 regras todos os dias, com certeza você vai se alinhando mais facilmente com aquilo que você deseja alcançar. E quando você perceber, vão chegar pessoas na sua vida que podem te auxiliar, vão chegar oportunidades, vão chegando pessoas oferecendo justamente aquilo que você deseja e facilitando esse seu caminho. Você vai tendo mais clareza até do que você quer fazer, porque tem muitas pessoas que ainda não sabem, né, o que querem fazer, ainda não encontraram o seu propósito. Então você começa a ganhar mais clareza quando você se alinha com essas regras. Então hoje eu vou fazer um resumo no final sobre as 7 regras, mas seria bacana que você acessasse os outros vídeos para entender cada fundamento dessas regras e colocar em prática na sua vida. Porque eu quero receber muitos relatos aqui do que vocês conseguiram construir depois disso. Porque eu trago aqui o que eu coloco em prática na minha vida, o que deu certo. Mas essas regras não fui eu que inventei. São regras universais que existem, que eu aprendi, que eu li os grandes pensadores, pessoas que entendem realmente sobre a metafísica, sobre a lei da atração, sobre manifestações, sobre as criações, que nós somos grandes criadores. E eu fui buscando entendimento, faz 30 anos que eu estudo sobre isso, e agora eu venho trazer para vocês, porque é muito bom quando a gente entende o processo, quando isso dá certo na nossa vida, e a gente repassa para frente de uma forma mais
fácil de entender. Eu espero que eu traga aqui para vocês de uma maneira que vocês entendam. Eu sempre trago exemplos para ficar mais fácil. Então, a lei do gênero, que é a sétima lei universal, sétima e última lei, ela fala sobre que tudo no universo existem duas energias que se completam. Nunca nada vai existir sem o complemento de uma outra energia, sem o complemento correspondente a algo que complete aquilo. Eu vou dar um exemplo fácil. Por exemplo, a noite, ela não existe se não existisse o dia. Então, a gente precisa da noite e do dia. Por exemplo, a semente, ela precisa da terra. O sol também tem ali o seu inverso, que é a lua. Então, são energias que não são iguais e que todos nós possuímos também, né? Nós, seres humanos, tudo que existe no universo e no mundo possuem duas energias diferentes. E aí talvez é aí que você está errando, que talvez as suas realizações não estão dando certo. Talvez você está com excesso de uma energia mais que a outra. Então eu vou trazer um exemplo mais fácil para você, que eu sempre gosto de falar da semente. Eu comecei falando sobre a semente lá na primeira lei, porque eu acho que é uma maneira muito fácil de vocês entenderem. Então a semente, para ela nascer, para ela ser nutrida, ela precisa, sozinha ela não vai para frente. Se você jogar ali uma semente, por exemplo, em cima de um cimento, pode ser até que com muita dificuldade, né? Ali com a chuva, isso aí talvez vá para frente. Mas normalmente não, ela vai morrer em algum momento, porque ela não vai conseguir se tornar uma árvore em cima de um cimento. Mas a semente, ela precisa da terra, né? Então, o que seria a semente nesse caso? Essas duas energias que eu estou falando, que todos nós possuímos, é a energia masculina e positiva. Mas eu não estou falando de gênero no sentido de mulher e homem. Eu estou falando de energia mesmo. Todos nós possuímos a energia feminina e a energia masculina. Então, trazendo o exemplo da semente para vocês, eu vou explicar melhor como entender isso. A semente é como se fosse a energia masculina, a energia ali da decisão, do movimento. E a terra, ela é a nutrição, né? Porque para essa semente crescer, ela precisa da terra. Então, a terra, ela está representando a energia feminina. Então, unindo essas duas energias, elas acabam surgindo ali, aí vai criar com certeza a árvore. E na nossa vida não é diferente, né? Porque, por exemplo, a energia masculina é a energia da decisão, a energia do movimento, a energia da ação. Então, são energias que exigem movimento, ação, decisão. E tem a energia feminina, que é uma energia mais intuitiva, uma energia de criatividade, uma energia de recepção, uma energia que é mais sutil, mas que uma complementa a outra. Tudo no universo existe um complemento de duas energias para que aquilo floresça, para que haja criação. Essa é a regra da criação. Então, por exemplo, tem pessoas que eu vejo, já aconteceu comigo mesmo, que estão no excesso de uma dessas duas energias. Por isso que você não consegue manifestar algo que você deseja realizar, porque precisa de um equilíbrio. Então, de repente, você é uma pessoa que faz ali, né, que tem um sonho, que sonha muito, mas que não tem ação, acaba não agindo no mundo. Você não vai para cima, você não decide, você não age, você não movimenta. Então falta para você a energia masculina. Você está no excesso feminino. Você pode ser homem, pode ser mulher, não interessa. Nós não estamos falando aqui de homem e mulher. Estamos falando que o homem e a mulher possuem as duas energias. Queira você ter ou não. Isso faz parte da natureza. Então, a gente precisa desse equilíbrio, né? Então, por exemplo, já tem pessoas que eu vejo
que trabalham muito, que se esforçam, que agem muito sobre a vida, que não param um minuto, mas eles não seguem a sua intuição, eles não seguem o seu coração para se realizar na vida. E aí o que está faltando para essas pessoas? Está faltando a energia feminina. Então, ele está em excesso de energia masculina, essa pessoa está com excesso de ação, de determinação, de decisão, de movimento, mas falta para ela a intuição, falta a criatividade, falta você parar e refletir e ouvir o seu coração, se isso que você está fazendo realmente faz sentido, trabalhar tanto e não dar atenção a você, às coisas que você gosta de fazer. Então é por isso que a pessoa acaba não manifestando aquilo que deseja, ou vivendo uma vida desequilibrada, porque falta uma harmonia. Outro exemplo que eu gosto de trazer para vocês, para ficar ainda mais claro o que é essa lei do gênero, é o exemplo do arqueiro. O arqueiro, por exemplo, quando para você jogar a flecha, né, você precisa puxar aquele elástico. Então, muitas vezes é necessário um movimento contrário. Esse movimento contrário é como se fosse uma energia feminina, no qual ela está fazendo um planejamento, ela está planejando ali para onde ela está mirando. Onde ela está mirando a sua ideia? O que você quer para a sua vida, né? O que você está planejando? Então, esse planejamento é puxar aquele elástico. E quando você solta esse elástico e ele acerta a mira, isso daí é a energia masculina, como se fosse a decisão, o movimento, né? Você fez o movimento certo, você agiu, você está agindo. Então eu gosto de dar esse exemplo porque às vezes falar muito por cima o que é uma coisa e é outra fica muito vago e a pessoa não consegue levar isso para dentro da sua vida e colocar em prática. Então muitas vezes o que faltam para a gente, para muitas pessoas, é realmente pensar e agir. Ou talvez sentir e realizar. Também tem a questão de planejar e executar. Então são sempre duas energias, uma corresponde à outra, uma complementa a outra. Uma sozinha ela não vai para frente, ela pode ir durante um tempo, só que aquilo não vai florescer como uma árvore, não vai criar frutos. Então para você, por exemplo, executar algo, você precisa planejar. Para você agir, você precisa pensar. Você também primeiro teve ali o pensamento, e o pensamento é feminino, né? Depois você agiu, então depois você teve a atitude masculina. Então essa é a sétima lei universal, que nós precisamos ter um equilíbrio entre duas energias que não podem faltar para que sua criação, sua manifestação, seu sonho, a vida dos seus sonhos, a faculdade que você deseja realizar, o carro que você quer comprar, a casa que você quer construir, tudo precisa de duas energias equilibradas. Não pode estar nem para mais nem para menos. E aí eu trago para vocês agora o resumo das 7 leis universais, que se você colocar em prática, assim como eu coloquei, e muitas outras pessoas que estudaram sobre isso, eu sempre dou o exemplo, né, dos esportistas, das pessoas que hoje são muito bem-sucedidas, com certeza elas colocam essas 7 leis universais em prática, porque se elas não colocassem, a vida delas não seria tão próspera, faz parte da regra. Esses princípios, eles existem, não fui eu que inventei, é um princípio universal que, diante de muitos estudos, chegaram à conclusão que precisam desses 7 fatores para você manifestar um milagre, para você manifestar um sonho na sua vida, para você ter a vida equilibrada e harmônica. Então agora eu espero que vocês assistam também os 6 anteriores vídeos para que vocês entendam mais profundamente sobre essas regras, que fica bem claro assim na sua mente, para que você possa pensar e agir,
para que você possa sentir e realizar e para que você possa planejar e executar. Então eu vou dar agora um exemplo das 7 leis universais como se fosse uma casa. Faz de conta que a sua vida é uma casa. Então, a primeira lei universal, ela fala sobre o mentalismo, que tudo começa de uma ideia. Tudo no universo parte de uma ideia, parte de uma criação. Então vamos colocar a sua vida como se fosse a construção de uma casa. Então você teve a ideia de construir uma casa, então você mentalizou, você idealizou como será essa casa, todos os seus detalhes, o que vai ter ali, né, no quarto, na cozinha, no quintal, como vai ser o seu banheiro. Então a lei do mentalismo é como se fosse a planta da sua casa, né? Porque para ela existir, tem que existir uma planta. Então você chegou ali, né? Colocou ali na planta ou contratou uma pessoa e falou: eu quero assim, 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 assim. Aí depois vem a segunda lei, que é a lei da correspondência. A lei da correspondência, ela diz que tudo aquilo que acontece dentro acontece fora. Então, tudo aquilo que você internaliza, que são os seus pensamentos, os seus sentimentos quando você viu aquela planta e que você teve a ideia de construir essa casa, te deu uma emoção tão grande, te deu uma emoção de realização, de, sabe, eu vou ter a casa dos meus sonhos, é essa casa que eu quero, é desse jeito. Então, essa é a lei da correspondência. É quando você internaliza esse sonho, essa casa, essa planta, ela já está internalizada ali dentro de você, você já sente, você já consegue visualizar, você pensa nela, né? E aí depois vem a terceira, que é a da vibração, a lei da vibração, que tudo no universo, para existir, precisa de uma vibração, precisa de um movimento. E o que seria a vibração no caso dessa casa? São os materiais, são os construtores, eles precisam fazer a movimentação necessária nessa casa para que a construção seja perfeita. Os construtores, eles têm que se movimentar, não podem ali ficar parados, né, enquanto passa dia e noite, e eles ficam parados. Não, eles sempre estão em movimentos. Os materiais de construção representam a vibração. É como se estivesse sempre ali movimentando para criar a sua casa. Depois vem a quarta lei universal. A quarta lei universal é a lei da polaridade. A lei da polaridade, eu expliquei nos meus vídeos, que ela ensina que de uma mesma energia existem 2 polos extremos, só que você pode escolher em qual polo está. E que essa lei da polaridade, ela mostra pra gente que na vida existem desafios e soluções, assim como, por exemplo, vai acontecer na construção dessa casa. Vão ter desafios, mas logo mais já vão encontrar solução para resolver esses desafios, porque toda construção exige um desafio e uma solução. Então, o desafio e a solução é o extremo um do outro. É a mesma energia, porém um é positivo, outro é negativo. Ou seja, se você tem uma percepção na sua vida que todos os desafios que acontecem para você, se você partir do ponto que você pode seguir em direção ao outro polo extremo dessa energia que você está vivendo, você vai conseguir encontrar o que você deseja. Por exemplo, se você está vivendo aí no medo, se você não consegue agir, você já tem a certeza absoluta que essa quarta lei universal, que é a da polaridade, ela ensina que você tem certeza que, então, como existem 2 polos, onde um é o extremo do outro, se você está no medo, você quer ser corajoso de tomar atitude. Então, você precisa dar passos em direção a essa coragem todos os dias. Então, a mesma coisa é com a casa, né? Quando existe o desafio, logo tem ali a solução. E aí vai ter também dias bons e ruins, também às vezes para certas movimentações na sua casa, para essa construção,
vai precisar de chuva, vai precisar de frio. Outras coisas já vai ser bom construir ali quando estiver bem sol. Então precisam das duas energias para que isso dê certo. Depois vem a quinta, né? E a quinta é a lei do ritmo. Então a lei do ritmo eu expliquei, mas eu vou explicar agora dentro da sua casa que você está construindo, que a obra ela tem ciclos, ela passa por ciclos. Exemplo, normalmente eu não entendo de obra, tá? Mas normalmente eles fazem ali a fundação da casa, né? Onde vai dar toda a estruturação dessa casa para que essa casa não desabe. Então precisa primeiro de uma fundação, depois ele vai ali fazendo as paredes, vai construindo as suas vigas, né? Para que ela tenha bastante firmeza, para que essa casa não desmorone. E por final eles vão fazer ali uma laje, o telhado, ou seja, vai construir a última parte que é lá no topo. Então, se a gente perceber, a lei do ritmo, ela nos ensina que tudo na vida tem um ciclo e tudo tem um tempo. Vocês já perceberam que, por exemplo, quando constrói uma laje, eu lembro que quando eu era criança, né, meu pai mesmo fazia ali ele que construía a nossa casa, e eu lembro que tem um tempo para que seja seguido esse tempo dessa laje secar, dela estar bem sequinha, para depois você poder subir nessa laje e fazer as outras coisas que tem que fazer. Então tudo tem um tempo, tudo necessita de um ciclo, e esse ciclo ele precisa ser completo para que o outro se inicie. E também tem um ritmo ali, né, dos construtores. Eles precisam seguir um ritmo, eles não podem parar, porque senão a construção não vai para frente. E depois eu vou falar da lei da causa e efeito, que é a sexta lei universal, que cada ação dessa casa vai gerar um resultado. Ou seja, tudo aquilo que eles realizarem nessa casa vai criar um resultado. Então, no momento que eles estão fazendo ali a fundação da casa, eles já têm em mente que aquilo é para ter uma estrutura, para a casa ser forte, né? Depois vem as vigas. Então, toda causa vai gerar um efeito. Toda ação vai gerar uma reação. Então, essa é a sexta lei universal. Que toda a escolha que você tem na vida, tudo que você escolhe pensar, sentir, alimentar dentro da sua mente e fazer é o que vai trazer resultado para a sua vida, né? Você não vai de repente plantar, eu até dei exemplo no meu vídeo falando sobre a causa e o efeito, que você não vai ali ser, por exemplo, um jardineiro e você vai plantar uma semente de rosas e esperar que nasça girassóis. Então tudo que você pensa, tudo que você mentaliza, tudo que você internaliza dentro do seu coração, todos os seus sentimentos que você está ali mantendo e todas as suas ações, ela vai gerar uma reação. Então, tudo que você está vivendo hoje é aquilo que você plantou. Não tem culpados, né? Não vamos colocar culpados, mas normalmente as pessoas elas buscam colocar culpa no externo, buscam colocar culpas em outras pessoas. Mas fomos nós que atraímos tudo que nós vivemos, né? Porque a gente atrai diante dessas 7 leis. Se dentro dessas 7 leis está tudo em desequilíbrio, é o que você vai atrair para a sua vida. Por isso que é interessante estudar essas 7 leis e ir alinhando, né? Quando você tiver ali um pensamento negativo, logo já substitui ele por algo positivo, já pensa em tudo que você quer realizar, já joga fora esse pensamento. De repente você é uma pessoa que está muito apegada ao passado e fica alimentando ali, né, remoendo certas coisas que as pessoas fez para você. Perdoa, porque o perdão, você não precisa chegar para a pessoa e falar, olha, eu te perdoo. O perdão é interno, você precisa perdoar essa pessoa e você, para que você possa ser livre e caminhar na sua vida, porque senão sempre esse sentimento vai estar preso dentro de você.
E aí veio hoje a 7ª lei universal, que é a lei do gênero, que complementa todas essas 6 leis, aonde finalmente chega o momento da criação, aonde o arquiteto, né, ele sonha ali, ou a pessoa que quer construir aquela casa, ele fez aquela planta, ele sonhou, ele idealizou, ele criou seus pensamentos, as suas ideias, ele mentalizou tudo. Depois veio os construtores que executaram tudo aquilo. Eles transformaram em realidade, eles colocaram em prática as suas ideias, os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus sonhos. Eles vieram para o externo, eles foram, não ficaram só internamente. E depois essa ideia, ela virou uma ação, ou seja, gente, se a gente colocar em prática essas 7 regras universais, esses 7 princípios, é isso que fazem as pessoas bem-sucedidas. Eles colocam em prática na sua vida essas 7 leis universais como se fosse uma construção de uma casa. Então, eu espero ter auxiliado vocês, que vocês manifestem sonhos maravilhosos, que seus sonhos, suas ideias, que os pensamentos mais extraordinários que você tem hoje, aonde você quer chegar, quem você quer ser, o que você quer construir na sua vida, que você consiga colocar em prática na sua vida todos os dias, persistindo todos os dias, as 7 leis universais. E eu tenho certeza que eu vou receber muitos relatos. Isso pode acontecer de hoje para amanhã. Tem sementes que levam mais tempo e vai levar aí para nutrir e brotar um mês, outras alguns anos, mas eu tenho certeza que se você for persistente todos os dias, se atentarem, se você realmente está colocando essas 7 leis universais, se você se perguntar, será que eu estou pensando coisas boas, mentalizando coisas boas, vibrando, sentindo isso de verdade, como se já fosse meu? Então, um exercício que eu deixo para vocês, para finalizar com chave de ouro, todo essa aula, né, que eu dei para vocês aí de 7 dias seguidos, para que vocês coloquem em prática, assim como eu coloquei, e eu venho recebendo o extraordinário do universo. Que vocês, então, antes de dormir, vocês fechem os olhos todos os dias. É um momento que nós estamos ali muito abertos para criar tudo aquilo que a gente deseja viver. Porque é um momento que o nosso subconsciente, ele vai trabalhar durante toda a noite, durante todo o dia, para trazer para você o que você deseja. Desde que você haja dentro das 7 leis universais, que você não fique de braço cruzado, esperando, né? Lembra da última lei? Que a gente não pode ter só energia feminina de sonhar. Nós temos que agir, nós temos que nos movimentar, nós temos que decidir. E nós temos que colocar isso em prática. Então, eu espero de verdade que vocês façam esse exercício, feche os olhos antes de dormir, reserve 20 minutos antes de dormir, coloque uma música tranquila. Sonhe tudo aquilo, mas sonhe acordado, tá bom? Para que isso realize. Sonhe tudo aquilo que você deseja para sua vida. Escolha um tema, cada dia você escolhe um tema. Hoje eu quero sonhar a minha casa dos sonhos. E aí você fecha os olhos, imagine cada detalhe, porque isso vai te levar a vibrar o sentimento, vai trazer a vibração, vai trazer essas 7 regras para dentro de você e a realização, e isso vai acontecer muito rápido na sua vida. Então feche os olhos, sonhe com a sua casa, já se veja lá dentro, se veja com a sua família, fazendo um churrasco, fazendo uma festa, usando a piscina da sua casa, o jardim, como esse jardim é lindo e maravilhoso. Ou então, de repente, você quer fazer uma faculdade, já se imagine lá nessa faculdade. Como que você se sentiria fazendo essa faculdade? Como você se sente recebendo o seu diploma da sua faculdade que você tanto deseja fazer? Como você se vê como um profissional, as pessoas te admirando,
as pessoas querendo o seu trabalho, você sendo aí aplaudido por pessoas por aquilo que você fez. Como que você se vê com a sua família, né? Naquele lazer, pegando aquele avião, indo viajar numa praia maravilhosa. Imagine, faça isso todos os dias. E eu espero os relatos de vocês aqui. Mas nunca duvide de tudo que você pode criar, tanto positivo quanto negativo. A escolha sempre está nas suas mãos. Nós somos deuses, nós somos o grande Deus. A partícula de Deus está dentro de nós justamente porque nós somos os grandes criadores de tudo aquilo que vivemos. Então escolha os mais altos sonhos, escolha atingir os mais altos sonhos e suas mais altas manifestações, que com certeza isso se realizará. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo para ajudar que eu possa expandir essas 7 leis universais para todas as pessoas. Nós estamos aqui hoje com um grande amparo espiritual, emanando para vocês uma energia maravilhosa de realização e manifestação. É um sonho estar aqui também, então eu peço a gentileza que vocês curtem esse vídeo. Se gostaram, se inscreva no canal para receber mais conteúdos e compartilhe com aquelas pessoas que também gostam desse tipo de assunto. Um grande beijo para vocês, um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.